Aquele que luta com o monstro deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. E quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Salve, meus nerds, sejam bem-vindos ao Grande Nerd. Deixa o seu like, porque no final você pode acabar esquecendo. A frase que vocês ouviram é de Friedrich Nietzsche, e ela é talvez a sinopse mais perfeita do arco do Exame Chunin. Nós fomos levados a acreditar que a luta entre Sasuke e Gaara era uma batalha sobre poder, sobre defesa absoluta contra o novo e veloz Chidori, sobre o gênio de Konoha contra o monstro de Suna. Mas e se nós estivéssemos errados? E se aquela luta não fosse a batalha, mas um reconhecimento? A pergunta filosófica que guia esse nosso primeiro ato é: o que acontece quando você é um vingador, alguém definido por seu trauma e que precisa de poder, e o abismo não só te olha de volta, mas te oferece exatamente aquilo que você mais deseja? Vamos rebobinar a fita. De um lado temos o prodígio, Sasuke Uchiha. Mas não se enganem, prodígio é apenas uma palavra educada para dizer sobrevivente. Muitos de nós, quando jovens, achávamos Sasuke apenas um personagem bad boy, mas olhando de novo, a sua raiva faz total sentido. O trauma de Sasuke, o massacre do seu clã, não foi apenas uma tragédia, foi um roteiro. Esse evento deu a ele um objetivo e uma personalidade. Ele vive para a vingança. Cada respiração é um meio para um fim, matar Itachi. E para isso ele precisa de poder. Ele é a reencarnação da busca por poder, frustrado sempre que Naruto, seu rival, parece mais forte. Do outro lado nós temos o monstro, Gaara do deserto. E aqui a tragédia é diferente. Se o trauma de Sasuke se deu com o objetivo, vingança, o trauma de Gaara lhe tirou a identidade. O trauma de Sasuke foi um genocídio, o de Gaara foi uma mentira filosófica, a traição de Yashamaru, a única pessoa que ele amou. Aquela mentira distorceu a sua personalidade, redefiniu o amor como uma farsa e o levou a acreditar que ninguém se importava com ele. E assim, Gaara criou um falso self, um nihilista radical que só existe para matar, para provar sua própria existência, amando apenas a si mesmo. A areia é sua armadura literal, a defesa absoluta, mas seu nihilismo é sua armadura psicológica. Na arena, nós não temos dois ninjas, temos duas respostas diferentes para a mesma pergunta. O que você faz quando o sofrimento te define? E aqui, meus amigos, que o roteiro de Kishimoto se torna genial. O simbolismo é tudo. O Chidori de Sasuke. O nome significa 1000 pássaros. É um som agudo, ensurdecedor, focado. É uma técnica que exige que o usuário corra em linha reta, com visão do túnel. Isso é o Sasuke. O Chidori é o trauma do Sasuke, transformado em arma. É a sua dor, seu ódio, a sua necessidade de vingança. Tudo concentrado em um único ponto de luz e fúria. É um som que perfura o mundo. É o eu se impondo violentamente sobre o outro. E o que o Chidori enfrenta? O Suna no Tate. O escudo de areia, a defesa absoluta. A areia não faz barulho, ela absorve, ela é silenciosa. A areia de Gaara é a sua solidão, a sua armadura psicológica tornada real. E ela é, simbolicamente, a proteção da sua mãe morta, mas também é a prisão de Shukaku. Chidori é a vingança, a ação externa. A areia é o niilismo, passividade interna. Filosoficamente, Gaara é o que o psicólogo Carl Jung chamaria de sombra arquetípica. Gaara é tudo que Sasuke está se forçando para não ser. Um assassino sem coração, mas é exatamente o que ele teme que precise ser para cumprir a sua vingança. Sasuke nesse ponto ainda está preso ao time 7, ele ainda tem laços. Gaara é a imagem do que ele precisaria se tornar se rompesse totalmente esses laços. Ele é o poder que vem do isolamento absoluto. E essa é a minha tese para vocês hoje. Essa luta é o momento filosófico que sela o destino de Sasuke. Mais do que a marca da maldição, mais do que o retorno de Itachi. Quando Sasuke, com seu Chidori ensurdecedor, finalmente faz o impossível, quando ele perfura a defesa absoluta, algo que ninguém, nem mesmo Rock Lee conseguiu, ele não se sente vitorioso, ele sente terror. Porque ele fura a esfera, e o que ele vê? Sangue. Então, um olho enlouquecido. E finalmente, o braço monstruoso de Shukaku emerge para agarrá-lo. Vamos pensar nisso. O que Sasuke vê? Ele vê que, por baixo da armadura absoluta, da defesa suprema, existe um poder ainda maior, um poder monstruoso, vindo do ódio puro e da dor. Naquele exato momento, o Sasuke entende. Seu Chidori, sua velocidade, tudo que ele aprendeu em Konoha é insuficiente. Essa luta é um encontro filosófico, nos termos de Martin Buber, mas é um encontro fracassado. É o que Buber chama de eu-isso. Sasuke não vê Gaara como tu, uma pessoa completa, um ser com uma própria história. Ele o vê como um isso, um objeto, um monstro, um nível de poder a ser alcançado.
E a hipótese aqui é essa. A luta contra Gaara é o catalisador que prova a Sasuke que o caminho de Konoha é fraco. Gaara, o monstro, mostrou a Sasuke o que é o poder real vindo do isolamento e do ódio. E é por isso que algumas semanas depois, quando Orochimaru oferece esse mesmo tipo de poder, Sasuke aceita. Ele já tinha visto uma amostra do que o abismo pode oferecer. Gaara foi o argumento final. Então a gente volta para nossa pergunta. O que acontece quando o abismo te oferece o que você deseja? A resposta? Você aceita a oferta. Quando Sasuke Uchiha olhou para Gaara do deserto, ele não viu um inimigo, ele viu uma promessa. Ele viu o poder que nasce de abrir mão de tudo. O abismo não devorou ali, ele apenas mostrou o mapa. E naquela floresta, exausto, humilhado e faminto por poder, Sasuke decidiu que iria seguir aquele caminho. Ele não estava lutando contra o monstro, ele estava tendo uma aula. E se a primeira luta foi um espelho sombrio, a segunda é um cataclismo. É uma verdadeira batalha de Kaiju. Mas por baixo das invocações gigantes e da destruição pura, algo muito mais profundo está acontecendo. Tem uma frase que Gaara diz, muito depois, que captura a essência da solidão. Ele diz, entre aqueles que sentiram a mesma dor, não pode haver ódio. A solidão mais profunda não é ficar fisicamente sozinho, é a crença absoluta de que ninguém no mundo inteiro pode entender a sua dor específica. Essa é a solidão de Gaara. E essa é a luta de Naruto contra essa ideia. A pergunta filosófica aqui é, como é que você salva alguém que se tornou o seu próprio sofrimento? Como se quebra uma defesa que é feita da própria alma? A invasão começa. Gaara, mentalmente quebrado, cede. O falso self que ele construiu para sobreviver ao ódio do mundo, finalmente se rompe. E Shukaku, a personificação do seu trauma, o seu ódio, da sua dor, emerge. Ele não é mais um ninja, ele é uma força da natureza, um desastre ambulante. E quem o persegue? O único que poderia, Naruto Uzumaki. O outro Jinchuriki, o outro Pária. Se Sasuke e Gaara eram um contraste, vingança versus niilismo, Naruto e Gaara são o espelho. Eles são o que a própria história nos diz, lados diferentes de uma mesma moeda. Ambos órfãos, ambos Jinchuriki, ambos definidos pela solidão, mas aqui está a diferença que muda tudo. Gaara respondeu à sua dor se fechando, amando apenas a si mesmo. Naruto respondeu à sua dor com um desejo desesperado por reconhecimento, de criar laços. Gaara se define pelo ódio. Naruto se define pela esperança. E o simbolismo, meus amigos, o simbolismo dessa luta é lindo. Vamos pensar na Batalha de Kaiju. Gaara se torna Shukaku. Para usar seu poder máximo, ele tem que desaparecer. Ele adormece. E a sua sombra, o seu trauma, toma conta. A relação dele com o Biju é de possessão. O Biju é uma prisão, é o seu trauma no controle. Gaara é consumido pela sua dor. Agora vamos olhar para Naruto. Ele invoca Gamabunta, ele não se torna o Gamabunta, ele implora, discute, exige e finalmente luta ao lado dele. A relação é de uma parceria. Naruto não vence com o poder do Kurama ainda, ele vence com o poder dos laços que ele foi capaz de forjar. Ele não é consumido, ele colabora. Essa não é a luta de Shukaku versus Gamabunta, essa é uma luta de duas filosofias. Isolamento como poder, a tese de Gaara e futuramente a tese de Sasuke, contra a conexão como força, que é a tese de Naruto. E isso nos leva ao clímax, o infame discurso no Jutsu, o momento que define o caminho ninja de Naruto. E aqui vamos usar Martin Buber de novo, para a gente entender por que isso funciona. Lembra da relação eu-isso do Sasuke? Sasuke viu Gaara como um objeto. Naruto é filosoficamente incapaz de fazer isso. Quando Naruto olha para Gaara, ele não vê um monstro, ele vê um eu, ele vê a si mesmo. Ele vê a mesma dor. A luta inteira é um diálogo desesperado. Naruto está gritando, não para um inimigo, mas para um reflexo. E então, um momento, a cabeçada. Eles estão exaustos, sem chakra, caídos no chão. Gaara fica apavorado ao ver Naruto sem energia, literalmente se arrastando pelo chão para acabar com ele. Mas Naruto não está se arrastando para matar o Gaara, ele está se arrastando para alcançá-lo. E isso é um encontro tu de Buber. Buber diz que a verdadeira vida, a verdadeira cura, acontece no encontro com o tu, o outro, visto como um sujeito pleno. Não é só empatia, é um reconhecimento. Naquele soco, Naruto não está dizendo eu sou mais forte, ele está dizendo eu te vejo, a sua dor é a minha dor e você não está sozinho. A cura de Gaara não é mágica, é o resultado filosófico de, pela primeira vez, desde que nasceu, ser visto como um outro ser humano, como um tu e não como um isso. Naruto não derrota Gaara, ele o desperta, ele quebra a lógica do trauma, provando que a conexão é mais forte que o ódio. E Gaara pela primeira vez acredita.
Como se salva alguém que se define pelo próprio sofrimento? A resposta de Naruto é que você não salva. Você se recusa a deixá-lo sozinho em seu sofrimento. Você não destrói a armadura dele. Você fica ao lado dele até que ele se sinta seguro para tirar. Sasuke olhou para o abismo e decidiu pular. Naruto olhou para o abismo, viu alguém lá embaixo e decidiu pular junto para trazê-lo de volta. Gaara não era o vilão, ele era a questão. E na resposta que cada um deu a ele, Sasuke e Naruto definiram seus destinos. Um encontrou o amor e se tornou ironicamente o melhor Hokage da sua geração. O outro precisou caminhar pela escuridão por muito, muito mais tempo. Nunca foi sobre quem era mais forte, sempre foi sobre quem estava disposto a ver o outro. Então, meus nerds, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se ajudar o canal, nós temos aqui o QR Code lá embaixo na descrição também e também na loja da Amazon para você fazer qualquer compra e ajudar esse canal com uma pequena comissão, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.